Olá! Desde os tempos da Grécia Antiga, acredita-se que a natureza obedece às leis naturais, racionais e necessárias. Esse pensamento ele sugere que todo mundo é regido por uma harmonia intrínseca, como se houvesse uma sintonia natural entre os seres vivos e o ambiente. Então, na aula de hoje, o nosso tema será sobre as concepções da vida. A ideia é que a natureza ela progride em uma sequência. Então, desde as coisas inanimadas até os seres vivos. Um exemplo desse pensamento é a teoria da geração espontânea ou abiogênese, proposta por Aristóteles, que afirma que certos seres vivos eles se originavam da matéria inorgânica em condições ambientais específicas. E ao longo da história, essa visão naturalista ela tomou diferentes formas. Algumas delas são animismo, o vitalismo e o finalismo. O animismo, que remonta os primórdios da humanidade, acredita-se que tudo é animado. E isso significa que todos os elementos da natureza, desde pedra até vento, possuem espíritos. Essa perspectiva, ela enxerga tudo em comparação à vida humana, atribuindo qualidades biológicas e psicológicas mesmo a objetos inanimados. Já o vitalismo, ele já sugere que os seres vivos são impulsionados por uma força vital, algo além da compreensão científica atual. Então, essa força ou essa centelha divina seria o motivo pelo qual a vida existe, independente de fatores externos. Por exemplo, segundo o vitalismo, a diferença entre seres vivos e matéria inanimada não se deve apenas à composição química, mas a uma força especial, intangível, que anima a vida. E já temos então o finalismo, que por sua vez postula que tudo na natureza tem um propósito pré-definido e esta visão sugere que tudo é direcionado para o melhor resultado possível, buscando sempre a perfeição. Então, o filósofo Aristóteles, ele é um expoente desse pensamento, acreditando, por exemplo, que o olho existe com o propósito principal de possibilitar a visão. E tal pensamento ele é exemplificado pela classificação botânica de Teofrasto e Eresos, que ordenou os vegetais em uma hierarquia baseada em sua perfeição e complexidade. É importante perceber que, apesar de distintas, essas concepções elas têm algo em comum: a crença em um princípio vital e material para explicar a vida. Em suas essências, todas sugerem que a natureza possui uma vida e uma consciência, e essas visões são fundamentais na noção de uma rede interconectada, onde os destinos de seres humanos e da natureza se entrelaçam. Muitos acreditavam que a ordem natural era supervisionada por deidades como Zeus ou Atena, que atuavam como princípios ordenadores finais. Porém, com o passar dos tempos, surgiu uma nova perspectiva, que é o criacionismo. Então, diferentemente das concepções anteriores que se fundamentavam na natureza e suas leis, o criacionismo ele acredita que a vida é tudo o que existe e que é resultado da criação divina. Nessa visão, Deus ou uma força superior é responsável pela criação, pela organização de todas as formas de vida. E isso implica que a investigação científica sobre a origem da vida seria inútil, uma vez que a vida teria sido criada de uma forma divina imutável. Então, a narrativa bíblica do Gênesis, por exemplo, postula que diferentes formas de vida foram criadas em dias específicos, reforçando a ideia de que não evoluíram uma das outras. E o criacionismo, então, sugere uma harmonia pré-estabelecida, onde cada forma de vida foi criada com um propósito específico, sem necessidade de transformação ou evolução. Contudo, é importante notar que, ao longo dos anos,
o criacionismo ele começou a incorporar a ideia de uma criação progressiva, reconhecendo uma certa sequência histórica. O termo dia, presente nas narrativas da criação, começou a ser interpretado de uma forma mais abstrata e simbólica, denotando períodos de tempo. Então, sabemos que é essencial entender que todas essas concepções, desde o animismo até o criacionismo, têm contribuído aí para a construção da nossa percepção, né, sobre a vida e a natureza. Enquanto a ciência avança e novos conhecimentos são adquiridos, essas concepções, de uma forma ou de outra, elas continuam a influenciar a nossa visão de mundo. Pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, pois o que é inegável, que é, independentemente de qualquer perspectiva que se adote, a busca pelo entendimento da vida e o seu propósito, ela tem sido uma constante, né, trajetória humana, não é mesmo? Até a próxima, pessoal!